Senador Paulo Paim, companheiro já de algum tempo de grandes jornadas voltado ao trabalho em si do cidadão brasileiro. Carlos, em seu nome eu vou saudar todos, mas eu vou deixar algo bem claro aqui. Eu não vim aqui fazer antagonismo. Eu não vim aqui comparar equipamento com equipamento. Eu estou aqui a um convite da comissão, honrosamente. Isso tudo que foi colocado ali nós conhecemos, eu pessoalmente conheço. Isso tudo porque andei pelo mundo. Não estou aqui discutindo uma história, porque se fosse buscar uma história, eu tenho alguns livros publicados sobre a história do transporte, inclusive trouxe um aqui, que tem os 5.500 anos de análise histórica do desenvolvimento do homem através da roda. Nós estamos aqui vivendo um momento crítico. Nós estamos aqui para viver uma solução. Nós não estamos aqui para dizer que o segmento A, B, C ou D é melhor que o segmento X, Y, Z. Não. Nós estamos aqui até para fazer exatamente aquele sistema que você, muito claramente, estou falando diretamente para você, porque vou falar em cima da sua palestra, não sei a dos outros. Você colocou, eu tenho como realizar aquilo perfeitamente. Eu só quero deixar bem claro, que quando se levanta um aspecto histórico, a mudança, o modal do transporte, ele não é tão voltado em cima da guerra. Depois, particularmente, nós podemos discutir e contestar a versão de um e de outro. Esse país já teve transporte ferroviário de primeira qualidade, quando foi implantada a rede da Central. Em 1956, o presidente Juscelino optou por um sistema de transporte sob pneus. Infelizmente, naquele momento, se tirou um sistema de ônibus que existia no país. Ônibus, senador, em 1949, eu, como sou jovem há mais tempo, eu consegui andar neles. Em 1949, na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, você deve conhecer também como historiador, já existia um veículo americano chamado Twin Coach. Era um veículo de suspensão pneumática, piso baixo, porta pantográfica, hidramático e com ar-condicionado. Era da aviação Relâmpago, que fazia transporte urbano. Em 1924, se construiu o primeiro ônibus no Brasil, feito pela carroceria Graça em cima de um transporte T, de um veículo Ford T. A ferrovia no Brasil surge em 1856. O transporte rodoviário no Brasil surge em 1908. Ele surgiu em 1908, depois de ter sido implantado todos os sistemas de tramway, que nós tivemos os sistemas de tramway sobre tração animal e em 1896 sobre tração elétrica. Em 1909, nós já tínhamos ônibus de tração elétrica. Em 1917, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a aviação Excelsior já tinha ônibus elétrico. Na década de 50, nós estamos discutindo o problema da poluição. Na década de 50, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e outros mais já possuíam uma rede de ônibus elétricos que servia o país, poluindo muito menos. Mas chegou no momento que houve uma opção política
de se determinar um modal de transporte. Se tirou o tramway ou o VLT, que nós chamávamos de bonde da cidade. Eles foram desativados. Foram desativados porque os veículos precisavam passar, porque a indústria não produzia, o país tinha que desenvolver. É um outro dado importante. As chuvas no Brasil, elas não surgem depois do ônibus. Se a gente for fazer um levantamento histórico, ela vem, inclusive, desde a época, as inundações em que se formou aqui a capital do Reino Unido, desde 1808, onde se tem dados estatísticos, já tem dados estatísticos, as cidades já enchiam. Eu tenho o prazer, por ser jovem há mais tempo, eu participei do governo do Rio de Janeiro. Eu vim para o ônibus depois que me aposentei, eu fui convidado para vir para o ônibus, mas originariamente eu venho do serviço público, eu dirigi uma casa semelhante a essa, eu fui diretor geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde eu comecei minha carreira, e, menino, a Praça da Bandeira já enchia. E, em 1975, começamos a discutir metrô. Em 1975, no Brasil. Em 1841, começou a se fazer o metrô na Europa. Mas, senador, eu não estou aqui para fazer comparações. Eu acho que chegou o momento em de se discutir aqui a realidade que a rua pediu. O que a rua pediu é altamente importante. Temos como diminuir os acidentes? Vossa Excelência sabe que sim. Tanto que Vossa Excelência elaborou está elaborando o Estatuto do Motorista e trabalhou profundamente na regulamentação da profissão. E nós temos necessidade de modificar aquela mão de obra em cima dos motoristas para que se diminua a quantidade de acidentes no país. Agora, isso vai continuar ocorrendo em todas as partes do mundo. Existe um posicionamento, uma máxima, eu gosto muito de trabalhar com ela. Um dia eu tomava um avião, estava no Panamá, e li um negócio altamente que me mexeu muito. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis de mudanças. Ela se enquadra exatamente no nosso momento. Nós estamos num momento de mudança. Nós viemos para cá, nós estamos nessa comissão, senador, e meus companheiros de mesa, para nós procurarmos uma solução. O metrô é importante? É. A ferrovia superficial é importante? É. O monotrilho? É. Todos os modais são importantes, mas eles têm que ser ligados entre si. E não se pode eleger um único vilão. Não é o empresário de ônibus, nesse momento eu vou falar em meu nome, que faz a urbanização da cidade. Não é o empresário de ônibus que estabelece os padrões financeiros para que se cobre um serviço público. Tem que se ter uma linha de ação. Não vamos resolver da noite para o dia, nós não vamos fechar a indústria automobilística no país, que vai desequilibrar completamente a balança, porque teria que se fechar da noite para o dia para resolver por um problema de alteração de modal. Nós temos que trabalhar em consonância e com planejamento. Nós temos que discutir todos os problemas que no momento nos envolve. Nós temos que solucionar aquilo que está nas nossas mãos. Eu, no outro dia, ouvi a presidente Dilma Rousseff numa reunião com os prefeitos, em que ela dava 3 bilhões para o fundo de participação dos municípios, e alguns prefeitos avaiaram. Antes não tinha nada, e agora querem o céu. Correto. No serviço público, ninguém faz mágica.
Não adianta chegar na cartola que não sai dinheiro. Então, nós temos que fazer planejamentos urbanos, nós temos que fazer leis orgânicas. Se o sistema, como foi dito propriamente, ele é rodoviário, existem equipamentos para atendimento do sistema rodoviário em cima e semelhança de metrô, em cima e semelhança de BRT, e em custos com a realidade do nosso país. Nós vivemos num continente, nós não vivemos na Alemanha, nós não vivemos na Coreia. Nós temos que resolver o problema de São Paulo e, ao mesmo tempo, a Presidência da República tem que resolver o problema do Acre, tem que resolver o problema da seca no Nordeste, tem que resolver o problema da queda da lavoura no Sul. Então, gente, nós temos que ter bom senso. Senador, eu acho que esta comissão está num caminho correto. Nós podemos ter divergências, porque é da divergência que vai nascer a luz. Mas o nosso posicionamento é um posicionamento sensato. Imagine o senhor amanhã, ou qualquer um de nós acordar, não tem ônibus na cidade. O caos é total. Ninguém se locomove, os automóveis inundam a cidade. Se nós formos analisar os congestionamentos, eles são iguais em São Paulo, são iguais no Cairo, são iguais em Paris, são iguais na Cidade do México, são iguais em Manhattan. Em qualquer lugar do mundo, a gente tem um problema, e eu vou ser muito rápido, eu não vou ficar... eu acho que talvez no debate se chegue a um momento comum. Gente, nós só temos que olhar aqui uma coisa, eu só vou deixar 4 números aqui. 1900, população do Brasil, 17 milhões de habitantes. Frota do Brasil, em 1900, 2.000 e poucos carros. Eu tenho escrito aqui, não guardei de cor, porque não vou guardar numerologia. 1970, quem assistiu à Copa do Mundo de 70, ouviu uma música, para frente, todos juntos, vamos para 90 milhões em ação. Em 1970, nós éramos 90 milhões. De 1970 a 2013, nós saímos de 90 milhões, dados do IBGE, para 196 milhões. Por isso que eu falo 200 milhões. Hã? Por isso que eu tenho arredondado para 200 milhões. Para 200 milhões. Então, veja o crescimento. Nós saímos de uma fabricação de automóveis em 1956, da ordem de montagem da ordem de 2.000 veículos por ano. Chegamos ao número hoje de quase 4 milhões de veículos por ano emplacados na cidade. E nisso tudo tem um compasso simples. Nós estamos colocando glóbulos vermelhos e glóbulos brancos em artérias que não comportam isso tudo. Então, nós temos que analisar a cidade à luz do corpo humano. Uma solução tem que ser tomada. A solução correta é metrô? Quanto tempo leva para solucionar por metrô? Se a solução é emergente, precisa de uma solução a curtíssimo prazo, nós temos que pensar na solução a curtíssimo prazo. Ainda tem mais 5, né? Se a solução é a curtíssimo prazo, nós temos que pensar a curtíssimo prazo. Então, é muito simples, é muito simples. Foi altamente importante o grito da rua. O grito da rua não é em cima do transporte, o grito da rua não é em cima da saúde, o grito da rua não é em cima da educação. Eu estou muito preocupado com o grito da rua, que ele está sendo em cima da Constituição. Não se faz democracia com o momento em que nós estamos vivendo. Eu tive um evento agora, no sábado, em que extrapolaram do direito de fazer manifestação. O meu direito começa
onde termina o direito do outro e vice-versa. Então, eu gostaria, senador, que ficasse marcado nos anais dessa casa. Nós não estamos aqui discutindo se o certo, o errado, se ele é um modal de transporte. Nós estamos discutindo o seguinte: temos que diminuir a quantidade de partículas em suspensão, temos que diminuir a quantidade de dióxido, monóxido ou todos os componentes químicos. Temos que resolver o problema do tabagismo, como foi colocado ali, o problema da poluição do ar que causa aspectos respiratórios nas crianças e nos idosos. Temos. As soluções existem. Agora, nós temos que priorizar, senador, o que é a curtíssimo prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A colocação de um país verde, ela é altamente benéfica. A colocação de uma cidade bem urbanizada e bem humanizada, mais ainda o é. Então, eu só queria deixar... Ô, Carlos, eu não sei se eu entendi mal, depois você corrige, eu não vim aqui debater estilo de modal. E termino, eu gosto muito, senador, o senhor já lida comigo há algum tempo, alguns anos, sabe que eu uso isso. Eu termino com a frase do general cartaginês Aníbal: ou nós encontramos um caminho ou abrimos um. Então, acho que chegou a hora de abrirmos um caminho. Era isso que eu tinha a dizer. Doutor